Felipe Martins, em sua declaração ao juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal, Rafael Henrique, disse que foi censurado pelo ministro relator Alexandre de Moraes, que foi proibido de dar entrevista para qualquer órgão de imprensa ou canais de redes sociais, até mesmo de frequentar redes sociais. Quem ficou preso em uma cela do Presídio Federal, sem iluminação, não tendo como saber se era dia ou noite, recebendo as ameaças diretas do então delegado responsável pela investigação, Fábio Schor, com a intenção de intimidá-lo ou forçá-lo a fazer uma falsa delação premiada, com a qual ele sempre afirmava que não tinha nada a declarar, pois não sabia de nada. Neste momento, ele começou a ser censurado pelo juiz auxiliar, exigindo que ele fizesse uma declaração mais resumida do fato e encurtando os detalhes. Então, são elementos extremamente problemáticos, mas que até agora têm sido utilizados para criar cerceamentos os mais absurdos, né? A gente está numa semana em que houve diversas manifestações de corte político, e eu entendo que não cabe aqui avançar no discurso político, mas cabe sim uma contextualização, porque a denúncia feita pela PGR, ela começa justamente com uma introdução de natureza política, e a gente está numa semana que todos os órgãos de imprensa têm se levantado, têm erguido a voz contra a censura no Brasil. E eu gostaria também que ficasse consignado que eu estou sob censura há quase 2 anos. Eu não posso conceder entrevistas, eu não posso me expressar por redes sociais, eu não posso ser filmado, eu não posso ser fotografado. Inclusive, no dia 22 de abril, quando eu estive pessoalmente, presencialmente, nas dependências da primeira turma, do plenário da primeira turma, no STF, um fotógrafo tirou a minha foto, colocou na página do STF e foi, segundo a imprensa, mas a foto estava lá, tem o registro, recebeu a ordem que tinha que tirar, ou seja, por alguma razão, eu sou uma pessoa que hoje se busca esconder, por alguma razão, eu sou uma pessoa que hoje não se permite falar publicamente, que não se permite dar a minha versão, exercer a ampla defesa, não só naquilo que diz respeito à defesa técnica, que tem sido exercida de forma heróica, em que pese todas as violações e todas as dificuldades que eles têm encontrado ao longo desse processo, mas eu tenho tido a minha palavra cassada, eu não tenho tido a oportunidade de fazer isso que eu estou fazendo hoje. Então, eu até peço a compreensão de Sua Excelência, dos demais colegas, né, os corréus, os advogados, porque essa é a primeira oportunidade realmente em 2 anos, e há muita coisa a que ser dita. Ainda sobre os registros de entrada, é importante registrar que há registros de entrada convergentes com várias outras pessoas, e pessoas que, segundo notícias, sequer foram investigadas. O que mostra, para mim, e isso parece estar claro, como eu disse, a minha prisão, na minha convicção, ela não se dá por justa causa, a minha prisão cautelar se dá, no mínimo, por meio de um equívoco, e no mínimo por meio de uma negligência da autoridade policial, que confessou, inclusive, na fase de instrução deste processo, que não julgou necessário realizar diligências básicas que teriam sido suficientes para apontar a minha localização, que ignorou elementos que constavam dos autos, que apontavam também a minha localização. Então, da mesma maneira, eu considero, sim, que tem havido uma seletividade por parte, sobretudo, da Polícia Federal em relação à minha pessoa, seletividade que começa, evidentemente, com o delator que conta uma série de mentiras, mas que poderia ter sido sanada de forma muito clara. E explico por quê. Quando o delegado Fábio Schor, ao colher os depoimentos da delação do coronel Mauro Cid, ele pergunta de forma objetiva e clara: Coronel Mauro Cid, o senhor tem algum elemento material, o senhor tem algum elemento que corrobore tudo isso que o senhor está dizendo sobre o Felipe Martins? Ele fala: não, doutor, não tenho. E o delegado, aparentemente, ignora que um acordo de delação precisa, sim, ser corroborado por elementos de prova, precisa, sim, ser corroborado por elementos sólidos, para que não se faça o tipo de injustiça e o tipo de cerceamento, o tipo de violação de direitos mais fundamentais, como tem ocorrido na minha vida desde então. Inclusive, não consta nos autos, e eu não saberia apontar para o senhor ou para qualquer pessoa que me perguntasse quais são as razões das minhas cautelares. A PGR, tanto na primeira manifestação, no dia 1º de março
de 2024, 20 dias após a minha prisão, diz que não havia ocorrido a viagem, que não havia indícios de fuga e que não eram necessárias nenhuma outra diligência, aliás, nenhuma outra cautelar, a não ser o recolhimento do passaporte e a proibição de sair do país. Depois, quando se manifesta novamente em julho, no mesmo sentido, de posse das herbes, dizendo, olha, as herbes demonstram que ele de fato fez uma viagem para Ponta Grossa, se instalou ali e não mais saiu. Então está demonstrado que a viagem não ocorreu e, portanto, não há risco de fuga. Da mesma forma, a PGR se manifesta solicitando apenas as mesmas cautelares, menos gravosas, né, que haviam sido aplicadas a outros réus, que podiam conceder entrevistas, podiam viajar pelo país, e que eu, desde que saí da prisão, não posso fazer. Mencionei no início, né, amanhã, dia 25 de julho, é aniversário da minha filha, Aurora, não poderei estar com ela, não poderei ver ela, como não tenho podido, ela mora num local de difícil acesso, então isso dificulta ainda mais. Não tenho podido ver os meus pais. A minha avó, de 99 anos, chora todos os dias porque ela não pode me ver, ela não tem condições de viajar para cá, e não há nenhuma justificativa nos autos. Não é que há uma justificativa genérica, do tipo, permanece o risco de fuga. Não, simplesmente não há. Não foi juntado aos autos qual é a razão, só foi juntado aos autos o rol de restrições, que inclui as restrições de entrevistas, a restrição de expressão pelas redes sociais, o contato com uma série de pessoas, que tudo bem, até parece uma coisa mais natural, monitoramento eletrônico, comparecimento semanal, toda segunda-feira, no Fórum de Ponta Grossa, algo que já vem sendo apontado, inclusive, pelo Ministério Público de Ponta Grossa, pelos juízes responsáveis de Ponta Grossa, que parece excessivo e desnecessário, uma vez que eu sou a única pessoa do estado do Paraná que comparece semanalmente à Justiça para realizar essas diligências. Nunca tive qualquer problema. Nesse ponto aí, eu cuido dos processos também do 8 de janeiro. Há diversos réus que estão com tornozeleira no Paraná. Comparecem toda semana. Semanalmente, não. Semanalmente, porque a determinação é do seu excelência, o ministro relator. Não é do juiz do local. Nós podemos solicitar essa informação? Sim, vários processos nos autos. É só ótimo, porque essa informação foi solicitada ao TJ do Paraná, que nos respondeu dessa maneira. Há uma senhora, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, que comparece uma vez por mês em decorrência de um processo do 8 de janeiro, mas ela não comparece semanalmente, toda segunda-feira, tanto que todos os funcionários do fórum já me conhecem, eu sou a única pessoa que faz essa diligência frequentemente, e como eu disse, excelência, eu saí da prisão em 8 de agosto de 2024, nós estamos nos aproximando de agosto de 2025, fazem um ano, eu tenho cumprido todas essas cautelares de forma diligente, nunca houve qualquer tipo de problema, qualquer violação, sempre tenho informado nos autos qualquer movimentação, qualquer problema que eventualmente surja, mas permanecem essas mesmas cautelares, essas mesmas restrições, que, como eu disse, têm tido um custo pessoal muito alto, que não encontram previsão no Código de Processo Penal, não encontram previsão na legislação brasileira, e que, como parte da minha autodefesa, eu gostaria de fazer consignar, como alguém que está tendo a oportunidade de falar pela primeira vez, que isso, inclusive, tem causado prejuízos enormes à minha defesa. Dou um exemplo. Ao longo da fase de senhor Felipe, o senhor está fazendo um discurso circular, assim, eu gostaria que o senhor, sem cercear o senhor, só gostaria que o senhor fosse mais objetivo, para que eu possa passar a palavra e nós possamos continuar. Que a defesa do senhor também vai ter oportunidade de questionar o senhor. Perfeito, excelência, perfeito. Mas como eu disse... Que o senhor já, assim, voltando aos mesmos temas mais de uma vez. Então, eu não me só pediria para ser mais objetivo. O senhor está tendo toda oportunidade, como o senhor mesmo destacou, agora, na fala do senhor, que eu estou deixando o senhor falar à vontade. A única coisa que eu peço é que o senhor seja mais específico. Eu não me recordo de ter me repetido, mas, de novo, como eu falei, ressaltei, inclusive, como justificativa, porque eu entendo que há limites para a autodefesa, embora a ampla defesa e o contraditório devam ser exercidos idealmente sempre apenas dentro do limite da lei, mas justifiquei ao senhor, inclusive, que há um discurso introdutório na denúncia e tudo mais, que fala sobre a democracia. E, ao meu entender, a violação de liberdades fundamentais, a violação de direitos mais básicos, como a liberdade de expressão,
são, sim, pilares essenciais da democracia que não têm sido respeitados, paradoxalmente, dentro desse processo. E, como eu disse ao senhor, isso precisa ficar consignado não só nos autos desse processo, mas pela primeira vez a gente tem a oportunidade de ser acompanhado pela sociedade brasileira, que, em nome do princípio da transparência. Então, por isso, eu fiz tanta questão de enfatizar esses pontos. Para concluir, ainda sobre a denúncia, há, como eu disse, apenas 3 elementos: delação do coronel Mauro Cid, o depoimento do general Freire Gomes e registro de entrada. O depoimento do general Freire Gomes está superado, ele esclareceu tanto no núcleo 1 quanto em termos de declarações juntados no núcleo 2, que ele jamais disse que eu estive nessa reunião, assim como as demais testemunhas de acusação e também os corréus, né, relacionados a esses fatos. Inclusive, Excelência, eu também não posso deixar de frisar que até me causa estranhamento o fato de eu estar no núcleo 2, eu passei aqui ouvindo, evidentemente, com todo respeito, o depoimento do colega, do delegado Fernando, mas assim, eu não entendi nada, porque toda a denúncia, toda a narrativa da acusação que me foi imputada está concentrada no núcleo 1. E nós não tivemos, inclusive, a oportunidade de inquirir os demais, ou interrogar os demais réus do núcleo 1, que eram pessoas relacionadas aos fatos que estão sendo investigados aqui, de modo que esse é mais um prejuízo que vem sendo causado à minha defesa. Também gostaria que ficasse consignado que o período em que eu passei na prisão, e aqui eu estou atestando a minha palavra, isso foi dito também por testemunhas, inclusive por uma testemunha que coletou isso de outras pessoas, parte do período em que eu passei na prisão foi feito em isolamento, após o período de triagem, numa cela sem iluminação, verificada pela psicóloga da unidade, verificada pelos funcionários da unidade, durante 10 dias. Enquanto o senhor relatou isso para o juiz corregedor? Há um juiz corregedor que vai todo mês, né? Excelência, eu não recebi visita do juiz corregedor, mas recebi visita da procuradora, que era corregedora dos presídios pelo Ministério Público, recebi visitas do TJ do Paraná, os funcionários, né, os servidores, isso foi relatado a eles também, a própria corregedoria do DEPEN, deputados estaduais que integravam a Comissão de Segurança Pública do Estado do Pará também estiveram lá e puderam averiguar esses fatos atestados, já, não só... Sim, fica registrado esse ponto já, o senhor já registrou, como o senhor falou, gostaria que fosse consignado. Vamos concluir? Excelência, ainda não terminei sobre esse ponto, porque é importante, até para que... Não, o senhor já disse, ficou durante esse período, está superado, porque isso não consta da denúncia. Essa é a grande questão. Mas é parte da instrução. Eu estava preso, enquanto eu estava na solitária, inclusive, estavam tentando... Não, o senhor está dizendo que era solitária, então toda a descrição que está dando, quem está dando é o senhor. Sim, eu estou dando bem essa claro, descrição. A defesa tem todo o direito, e a defesa tem o direito até de falsear a verdade. Não estou imputando ao senhor. Não estou falseando. Estou deixando isso bem claro. Não estou falseando, direito apresentei de testemunhas que atestaram isso. Absoluto. Nós não temos o crime de perjúrio no Brasil. Excelência, só uma questão de ordem. Felipe, só um minuto. Excelência, só uma questão de ordem. Agora a defesa técnica falando. Eu peço a máxima vênia a Vossa Excelência. Nós estamos aqui exercendo uma autodefesa em um processo extremamente complexo. Nós estamos doutor, falando de 78 está tendo todo o direito de falar. Por essa razão, estou deixando o réu falar. A questão é que está se estendendo muito em relação a isso. Ele não conclui. Há um injustiçado do tamanho de Felipe Martins, uma semana falando... Sim, doutor, sim, sem problemas. O problema é que nós não temos uma semana de depoimento. O senhor sabe muito bem como funciona o processo. Eu peço vênia, Excelência, mas se necessário for, ficaremos um mês fazendo autodefesa. Vamos, senhor Felipe eu só Martins, peço a Vossa Excelência que tenha... Sim, doutor Jeffrey, eu já entendi. Eu vou conceder a palavra novamente ao réu Felipe. Eu estou tendo toda a paciência do mundo, doutor. É muito importante que a autodefesa seja exercida. Em momento algum eu cortei a palavra de ninguém, quer dele, quer do senhor. A única coisa que eu acho que nós devemos prosseguir. Senhor Felipe, Excelência, por favor, eu peço que o senhor vá concluindo. Tudo bem, mas existem informações relevantes sobre isso. Como o senhor sabe... Sim, porque o senhor ainda vai ser inquirido pela PGR e pela sua defesa. Esses fatos podem ser explorados aí.
eu gostaria que me fosse garantida a palavra neste momento. Não, o senhor está tendo. Eu não estou cerceando a defesa de ninguém. Eu só estou querendo que o senhor vá concluindo. Eu estou concluindo, mas, por exemplo, eu não disse em momento algum, e é uma informação relevante para que se entenda o contexto, que o isolamento em cela sem iluminação é algo vedado pela lei de execução penal no Brasil, é algo, inclusive, considerado crime de tortura, caso seja constatado, e, como eu disse, foram feitos os registros para que, eventualmente, isso seja verificado. Essa cela na qual eu constei não dispunha de iluminação, como eu disse, algo vedado, e que configura privação sensorial, uma forma de tortura reconhecido pela Carta de São José de Costa Rica, por tratados internacionais. O senhor pode prosseguir, o senhor já deixou isso consignado. Excelência, gostaria de deixar consignado também que eu não entendo, inclusive, a pressa com que esse processo tem sido tocado. Eu não entendo a pressa, por exemplo, com que essa instrução foi marcada durante a fase enquanto a gente está no recesso. Então, são problemas que precisam ser registrados, não só pela defesa técnica, como têm sido registrados, mas para que eu próprio diga que os meus advogados estão indo até o limite que eles podem, mas que esse limite não tem sido suficiente. Eu não acredito, eu não sinto que a minha defesa tem sido plenamente realizada, não em decorrência do trabalho dos meus advogados, que, como eu disse, é um trabalho heróico, mas em decorrência de todas essas dificuldades, de todas essas restrições que têm sido impostas e que é importante que se conseguirem. Esse é um assunto importante para esse processo. Afinal de contas, como eu disse, a denúncia abre com um relato, com uma introdução, com um discurso sobre viu a como democracia. O senhor é circular, é isso que eu estou apontando, por isso que eu peço que o senhor vá concluindo. Eu trago sempre esse discurso para justificar o porquê de eu estar apresentando um contraponto a esse discurso. Porque se esse discurso ele tem essa natureza, evidentemente ele pode ser contestado. Ele pode ser contestado, por exemplo, no utilitarismo, que acredita que uma pessoa ficar na Felipe, por favor, aqui não é momento para ficar dando aula sobre o que é utilitarismo ou não, o que é pragmatismo. A denúncia era momento para vamos concluir, por favor. Excelência, aqui esclareça para mim. Fatos. O réu fala sobre fatos. Excelência, esclareça para mim só para que eu possa, então, compreender o escopo da minha fala. Cabia à Procuradoria-Geral da República dar aula na denúncia, discorrer sobre democracia? Doutor, isso não compete a mim. Mas a minha palavra compete ao senhor, o que eu posso e o que eu não posso falar. Não, eu não estou dizendo o que o senhor pode e o que o senhor não pode. E o senhor vai concluir ou não, por favor? Porque o senhor o interrogado não sou eu, o interrogado não sou eu, o interrogado é o senhor. Eu estou apresentando a justificativa de que o meu discurso está sendo feito em decorrência de um discurso apresentado pela acusação. Sim, então o senhor, por favor, prossiga e chegue a uma conclusão. Em respeito à paridade de armas, se a acusação pode fazer um discurso dessa natureza, a defesa também pode fazer. Ou não temos mais paridade de armas. Mas, enfim, como o senhor disse, nós podemos, então, prosseguir. Haverá aí a oportunidade dos meus advogados fazerem perguntas ainda, e há muitos outros fatos a serem esclarecidos que, com a orientação, com as perguntas e guiamento deles, talvez fique mais fácil de esclarecê-los. Passo a palavra à Procuradoria-Geral da República. Obrigado, senhor Felipe Garcia Martins Pereira, pela compreensão, já que precisamos prosseguir com o interrogatório. Então, passo a palavra à Procuradoria-Geral da República.